Vamos para o último exercício, continuando do exercício anterior, da parte neuromotora, pensando em memória e agora incluindo raciocínio junto com esta tarefa. O que nós vamos fazer? Nós vamos continuar usando o saquinho de pipoca e a gente vai fazer agora, considerando que você já memorizou os 12 meses, vamos fazer agora alguns exercícios de raciocínio sobre isso. Talvez essa etapa seja mais difícil para algumas pessoas, mas se você tem dificuldade, procure tentar entender a lógica da atividade e praticar um pouco mais no vídeo anterior, onde você consegue trabalhar mais a sua memória e aí depois passar para essa outra etapa. Se tem facilidade, se você já dominou a memória dos 12 meses ou quase isso, então vamos continuar com essa nova fase. Como é a atividade? Agora nós vamos fazer ligações, associações matemáticas. Ou seja, nós temos 12 meses que eu posso dividir em bimestres, ou seja, a cada 2 meses. Eu posso dividir em trimestres, a cada 3 meses. Ou eu posso dividir em semestres, 6 meses e depois 6 meses, certo? Cada uma dessas divisões contém uma sequência de meses. Então, os meses vão mês 1, mês 2, mês 3, mês 4. Mas eu também posso pensar assim, o primeiro mês do primeiro trimestre, qual seria? O primeiro mês do primeiro trimestre é janeiro, certo? E o primeiro mês do segundo trimestre, qual seria? Não é o mês 1. O primeiro mês do segundo trimestre é abril. Então passou janeiro, fevereiro e março, esse é o primeiro trimestre. Aí vem o segundo trimestre, abril, maio e junho. Então aí vem o mês de abril. E aí eu posso pedir para que você realize um movimento deste mês que foi pedido de uma forma diferente, que vai te obrigar a pensar, que vai te obrigar a dividir matematicamente cada mês, cada período do ano. Isso assim vai estimular ainda mais o seu cérebro e até a sua velocidade de resposta. Vamos tentar? Então vamos lá. Eu vou pedir a charada inicial e você vai ter um tempinho para responder. Se você não quiser ouvir logo a resposta, não quiser spoiler, você dá um pause aí, fica pensando e depois dá o play para que você possa ouvir a resposta, combinado? Então vamos lá. Você vai executar o movimento do segundo mês do segundo semestre. Então, o segundo mês do segundo semestre. Se quiser contar nos dedos, pode. Pode dar sua pausa e pensar. Vamos lá? Qual é o segundo mês do segundo semestre? Terminamos o primeiro semestre no mês 6, no mês junho. E aí vem julho, como um primeiro mês do segundo semestre, e agosto. Então, o mês que eu estou pedindo é agosto. Como é que eu faço o movimento de agosto? Então, eu tenho que lembrar do movimento, que é o do cachorro louco, fazer o movimento do mês de agosto. Combinado? Próxima charada. Você vai executar o movimento do terceiro mês do terceiro trimestre, dividindo os períodos em 3. Terceiro mês do terceiro trimestre. Pode contar aí nos dedos. E agora, hein? E agora, terceiro mês do terceiro trimestre. Primeiro qual foi? Janeiro, fevereiro, março. Não foi. Depois veio abril, maio, junho. Depois também não foi. Julho, agosto e setembro. Então, o terceiro mês do terceiro trimestre é setembro. Espero que você tenha chegado nesta resposta. E agora você tem que lembrar como é mesmo que faz o movimento de setembro. Vamos tentar? Afastar os pés, flexionar os joelhos e quadril à medida que consegue e subir o saco de pipoca. Pode repetir. Você pode combinar de fazer, por exemplo, 3 ou 4 vezes o mesmo movimento para poder lembrar bem e gravar mais, associar mais ainda o movimento e associando ao nome. E agora eu vou fazer uma última charada bem mais complicada.
Vamos imaginar que eu fiquei louca no calendário. Não é difícil porque o mundo está mesmo muito louco, né? As estações do ano já não são as mesmas, nada mais é como antigamente, então eu peguei o calendário e troquei. Eu peguei o primeiro semestre todinho, janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho, e transformei em segundo semestre. E o ano agora começa pelo segundo semestre, ou seja, o segundo semestre se transformou em primeiro. Então, qual é o mês que começa o ano agora? Então, julho, depois vem agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. E depois de dezembro vem janeiro, fevereiro, março, abril, maio e junho é o final do ano, vai ser o nosso Natal. Vamos combinar assim? Eu inverti primeiro e segundo semestre. Tudo bem? Põe isso na cabeça. E agora eu vou fazer outra pergunta assim para você. Qual é o segundo mês? E aí você vai fazer um movimento, o segundo mês do primeiro trimestre, dividindo o ano em 3. Segundo mês do primeiro trimestre, depois que eu inverti. Então vamos lá. Como é que começou o ano? Julho, agosto. Então o mês que eu quero é agosto. Veja só, eu estou pedindo o mesmo mês, só que de um jeito totalmente diferente no seu cérebro. Você teve que percorrer um caminho diferente para poder responder. Vamos responder agosto? Vim, voltei e voltei. Fiz aí 4 vezes porque eu quis. Podia ter feito só uma, podia ter feito nenhuma, ou seja, eu posso fazer de acordo com o que eu estou conseguindo e sentindo na hora, certo? E agora a última pergunta, considerando essa troca. Ainda estamos trocados, os semestres estão trocados. Vou pedir que você faça o movimento do segundo mês, presta bem atenção, do quarto trimestre. Segundo mês do quarto trimestre. Então vamos lá. Estamos lá no segundo semestre, certo? Que na realidade é o primeiro. Então, comecei lá no último trimestre. Se eu for de trás para frente, que é mais fácil, o que eu vou fazer? Qual que é o último mês do ano? É junho. Depois vem maio. Depois vem abril. Então, esse último trimestre do ano, depois que eu troquei, é abril, maio e junho. Qual que é o segundo? É maio. Como é que é maio? Maio é mês das mães. E como é que é ser mãe? Fácil ou difícil? Então vamos fazer aquele movimento que já vai exigir um pouquinho mais da minha habilidade. Ou eu faço assim, ou eu faço assim. Perfeito? Posso treinar quantas vezes eu quiser, que eu já matei a minha charada. E é também uma dica de você me acompanhar mais uma vez, repetir toda essa aula, ou então você marcar nos papeizinhos, vamos sortear. Como que eu sorteio? Eu sorteio os números. Primeiro trimestre, segundo trimestre, segundo mês do primeiro semestre, e vou colocando essas ideias todas no papel, e na hora que eu for sortear, eu sorteio, leio e procuro pensar para executar os movimentos. Posso marcar, se eu quiser fazer um pouco mais de atividade física, um pouco mais de atividade com dispêndio de energia, eu posso combinar de fazer por 30 segundos essa resposta, por 1 minuto essa resposta, 5 vezes, 6 vezes essa resposta. E ao mesmo tempo vou estimulando o meu corpo enquanto trabalho a minha mente. Espero que vocês tenham gostado e que pratiquem, porque afinal de contas nosso cérebro precisa muito desses estímulos para continuar bem por toda a longevidade que Deus quiser nos espera. Muito obrigada!